Ora bem, decidi, como vos falei, eu não estou a conseguir fazer as lives, então vou começar de início e vou gravar aqui esta formação de ciências ocultas. Vamos começar do início, vamos fazer aqui umas aulinhas e vamos começar do início. Vamos falar primeiro sobre os mistérios do oculto. Eu tenho aqui os meus apontamentos, as minhas coisas. Como é que nós começamos com esta formação? Por fazer uma pergunta a nós próprios. Onde é que você está? Onde é que eu estou? Onde é que vocês querem chegar? Se você tiver fé e determinação e acreditar de verdade, que você é a semelhança divina, vai passar a acreditar em si e as coisas vão começar a dar certo para si. Esse poder, essa positividade, essa energia está dentro de cada um de nós e nós somos iguais, independente da condição social. Em vez de nos lamentarmos, em vez de acharmos que a vida é difícil, em vez de aterrorizar e achar que alguém é culpado pela nossa situação, sejamos gratos. Independentemente da nossa condição social, nós podemos ajudar o próximo e começa por aqui. Por esse motivo é que a nossa escola iniciática tem uma associação associada à escola. Ponto. E todos nós podemos aprender a procurar ajuda profissional, mesmo que não possamos pagar. Olhem para os vossos pais, para o seu pai, para a sua mãe. No meu caso, o meu exemplo sempre foi o meu pai. Vocês precisam de acreditar em alguém, precisam ter uma base de orientação. Façam escolhas, acreditem nos seus. Temos de aprender a fazer escolhas muito cedo na nossa vida e podemos não lamentar, não agir influenciados pela nossa situação pessoal. Depois que você nasce, você só precisa de uma oportunidade de ir à luta, seja útil, tenha alguma coisa para fazer. Quando você tiver de encarar um problema, olhe para cima. Quando você encara o problema, ele fica menor que você. É como eu digo sempre, vocês primeiro identificam o problema, segundo identificam a resolução para esse problema e terceiro agem. É esta a cronologia. Não fuja do problema, nós somos geradores natos de problemas, assim que nascemos, o que significa que quando nós entendemos e assumimos a responsabilidade de que o problema é nosso, vamos refletir nos nossos valores. Quais são os nossos valores? A família, relacionamento, convivência, ser feliz, ter fé, ter espiritualidade, credibilidade. Existem tantos valores que cada um de nós vai perceber que falta. Que nos falta. Apenas uma lista desses valores e ela fica na ponta da pirâmide. E é a base de todos os valores que dá sustentação à pirâmide. Você precisa acreditar, precisa fazer escolhas, precisa de definir quais são os seus valores. Basta que eu ajude uma de vocês, no círculo de membros, a mudar a forma de pensar para que o mundo mude. É o efeito borboleta. Acreditar que a salvação está dentro de cada um de nós. É de dentro que nós tiramos a energia e que faz a diferença para cada um de nós. Você já nasceu com esse dom. Você é a semelhança de Deus. Não importa que religião você escolheu, a opção que você fez. Se você acredita em si, se tem fé, se você vai conseguir, eu consegui. Ninguém é mais do que ninguém. Nós somos iguais. Se eu posso, vocês podem. Eu fiz uma escolha e vocês têm a opção de a fazer também. Copiem o que está a funcionar. Isso não é errado. Copiar quem já conseguiu a vida de uma pessoa que você admira. Olhe para cima, mas tenha cuidado. Entre a admiração e a inveja há uma linha muito, muito ténue. Envolva-se, comprometa-se, faça mudanças, faça escolhas, tenha atitude. Isso só depende de si. Tenha uma boa atividade, quando ninguém está a ver, sobretudo. Faça para si, comece a produzir, pare de se queixar, a culpa não é do governo, isso é mentira, a culpa é sua, que é fraca, que é fraco e que desistiu. Não espere que alguém resolva os seus problemas, o gerador do problema é você, quem tem de o resolver é você. Nós aqui no Círculo de Membros o que é que fazemos? Ajudamos a facilitar a resolução desses problemas. Com o quê? Com uma energia que lhe vai dar clareza mental
para você primeiro identificar que tem um problema, que é a parte mais difícil, e depois o resolver. A crise vai existir a vida inteira. Crise é mudança, crise é a necessidade que nós temos de mudar. Pare de fugir da crise e veja onde você se encaixa nessa crise e comece a agir. Até porque vem aí uma crise financeira horrível. Muda a forma de pensar, desenvolva um maior grau de inteligência que vai influenciar o seu potencial. Nós podemos ser muito inteligentes se não alimentarmos, se não estudarmos, se não lermos. A maioria dos bilionários não tem formação completa e isso significa que a capacidade está em todos nós. Você olha para cima ou olha para baixo? Faço-lhe agora a pergunta. Pense nisso, ok? E esta é a formação, esta primeira parte, vamos ficar por aqui, ou se calhar até não, vamos continuar que ainda temos muito tempo. Então, o mundo fascinante do irracional, do oculto e do sobrenatural. Porquê falar do oculto e do sobrenatural? Porque o domínio do irracional suscita um atrativo ambíguo e poderoso que parece traduzir um desafio contra um mundo visto de uma forma demasiado racional e sufocante. Tornou-se uma espécie de microcultura que se declara nos domínios mais diversos e que se exprime através dos livros e pelo gosto do esoterismo, no sentido nato, e ocupa nas livrarias um espaço que é consagrado à religião. O recurso aos videntes e adivinhos tornou-se um facto social. Só em França ultrapassam os 50 mil, os assumidos, e ainda falta contabilizar aqueles que se escondem. E este número ultrapassa o número de padres e psiquiatras e brevemente ultrapassarão os 80 mil. E aí ultrapassa os médicos de clínica geral, e estamos aqui a falar só em França. Não podemos, quando eu fiz esta formação, eu estava lá, por isso é que eu falo da minha conjuntura. Não podemos ainda contabilizar as inúmeras práticas que se situam na linha do Challenger ou a exploração de vidas passadas em espíritos New Age. Como diz o povo, precisamos de acreditar em alguma coisa, mesmo quando são crenças dúbeis. Mesmo quando se trata de religiosidade mais do que de religião, de crendices mais do que de fé. Nas civilizações antigas, na Caldeia, no Egito, na Grécia e em Roma, esforçavam-se por decifrar nos astros os sinais da vontade dos deuses e o destino próprio do homem. Porquê? Interessarmos-nos atualmente pelo vasto mundo do irracional e do sobrenatural. A pergunta coloca-se porque colocam questões essenciais. Sobre o sentido da vida, o nosso destino está traçado em algum lado, os adivinhos podem prever o futuro. Sobre o sentido do pós-morte e da morte, podemos comunicar com os espíritos dos defuntos que já se foram, através de um médium, uma mesa pé de galo ou um copo falante. É perigoso, muito, cuidado com o que se metem. E o que é que se passa após a morte? É verdade que reencarnamos noutra pessoa? Sobre o mundo invisível, vou de mal a pior. E ficamos por aqui, porque já está a acabar o tempo, está bem?